Vamos entrar logo no assunto da discussão da liberação do aborto em gestação de anencéfalos e discutir o seguinte, expor claramente o seguinte: o que importa na discussão da liberação do aborto em gestação de anencéfalos? Quem está importando, o feto ou a mulher? O feto nós já temos certeza e tem que, sinceramente, nós temos que ser cientistas. Foi provado claramente, e especialmente por diversos apresentadores, mas especialmente pela doutora Cíntia na última vez, que dentro do útero não é possível detectar a morte encefálica. Não é possível determinar a morte encefálica. Quem fala isso é porque está passando por cima de critérios científicos. Conforme o trabalho feito por estudiosos nos Estados Unidos, ficou muito claro, mas muito claro, que os nenês que nascem com anencefalia e ficam vivos, eles não têm possibilidade de terem a sua morte encefálica determinada, e muito menos quando está dentro do útero. Então, lembrando apenas da última apresentação, foi colocado claramente o quadro com respiração espontânea nesses nenês que foram acompanhados e, portanto, todos esses sinais são sinais de atividade cerebral. Isso está comprovado, isso está publicado, isso foi aceito pela Sociedade de Neurologia. Quem negar isso está usando de política, está usando de artifícios. Foi provado e, por isso, a Sociedade Americana suspendeu a autorização para a retirada de órgãos de fetos, de nenês anencefálicos que nasciam. Então, essa discussão, acho que é forçar demais, né? E outra coisa, ficou muito claro, provado, pode-se ignorar, mas é muito sério ignorar uma verdade científica. Foi muito claramente provado que, com 14 semanas, se identifica um caso de anencefalia. Mas apenas com 24 semanas é que isso se desenvolve, porque o tecido nervoso continua se desenvolvendo, mesmo num feto anencefálico, para holoanencefalia ou para meroanencefalia. A holoanencefalia é gravíssima, em geral o feto é abortado, e a meroanencefalia tem uma sobrevida variável. Então, a criança com meroanencefalia, o feto com holoanencefalia, são anencefálicos. Isso está só no Brasil, que está dizendo que não sei porquê. Então, no caso de Marcela, não houve erro diagnóstico. Com 14 semanas, ela foi feito corretamente o ultrassom com anencefalia, e isso evoluiu para a meroanencefalia, que é uma forma de anencefalia. E, para isso, eu gostaria de apresentar 3 laudos que vieram de especialistas dos Estados Unidos e que 3 laudos que vieram de especialistas dos Estados Unidos e que avaliaram os exames da Marcela e concluíram claramente, olhando ali aquele verde, que, conforme os critérios de anencefalia, Marcela tem a anencefalia clássica, inclusive colocando que existem nenês que nascem com anencefalia, como o Baby K, que viveu 2 anos e que foi, inclusive, levado à Suprema Corte e foi comprovado isso. Esse diagnóstico foi dado por Paul Barne, da faculdade, especialista em neonatologia. Outro atestado dado pelo chefe do departamento de neurologia, Alan Shillman, que coloca que claramente Marcela tem um clássico caso de anencefalia. E por que nós estamos falando em Marcela? Porque a Marcela é uma referência, porque a Marcela foi um caso que se tornou público e conseguiu ir para a mídia, não é? Um terceiro atestado de Thomas Abega, que fala que claramente a imagem estudada em Marcela, baseado nos critérios neurológicos da sociedade, diz que
É exatamente o critério da anencefalia que a Marcela tinha. Eu acho que, então, tem que ser discutido mais com os especialistas que estão sendo imparciais na avaliação científica da Marcela. Então, quanto ao feto, ele é vivo. É um nenê, é um feto seriamente comprometido. Quando nasce, é um nenê com curtíssimo tempo de vida, mas está vivo. Então, eu quero discutir o aspecto da mãe. O aspecto da mãe. Heidegger já dizia que assim que a criança, o ser humano nasce, ele já é suficientemente velho para morrer, não é? Então, a mãe está viva, ela sofre risco. Ela sofre risco na gravidez e sofre risco se fizer antecipação do parto, sofre risco se fizer o aborto. Então, vamos analisar onde tem mais risco. Ela está viva, ela sofre risco. Na antecipação do parto, ela passa por um trabalho de parto prolongado. Qualquer obstetra sabe disso. Em média, demora de 3 a 11 dias internada, esperando, sob efeito de remédios occitóxicos ou que provocam a contração, um trabalho de parto prolongado, que pode levar à ruptura uterina, que pode levar à infecção. Qual é a dúvida? Está em todo o livro. Forçar um trabalho de parto com útero imaturo tem risco, e é um trabalho de parto muito mais demorado, além do isolamento familiar e além de, por causa disso tudo, poder levar a parto cesariana. Parto cesariana desnecessário, com os riscos de parto cesariana que traz já intrinsecamente, e, aliás, o Ministério da Saúde está fazendo tanta força para diminuir o número de cesáreas. Qual é o risco da mãe continuar grávida? Pode aparecer um polidrâmio. Pode acontecer um polidrâmio facilmente tratável hoje, com segurança. Pode aparecer uma hipertensão? Pode. Também, igual às outras gestantes, possível de controle. E veja, senhor ministro, que as sequelas, os problemas, no caso de manter a gravidez, os problemas são 100% resolvidos pós-resolução espontânea. Enquanto que nas complicações da antecipação do parto, as sequelas são permanentes para a vida desta mulher. Então, vamos dizer, não vamos antecipar o parto, que consideramos após o segundo trimestre, em torno de 24 semanas. Vamos fazer o aborto, vamos fazer antes. Qual é o risco para a mãe estar grávida no início? Nenhum. Quais são os riscos de um aborto provocado? Todos aqueles que todas as publicações internacionais têm provado. Riscos imediatos, mesmo feitos em hospital por especialista. Riscos a curto prazo de infecção, 7 vezes mais placenta prévia se a mulher tiver outra gravidez, mais parto prematuro, mais mortes de causa natural, mais doença circulatória, mais doenças cerebrovasculares. Inclusive, mais câncer de mama, que está subindo no Brasil como primeira causa de câncer. As sequelas são evidentes e permanentes. Apenas como ilustração, quero mostrar aqui um folheto, uma publicação do Instituto de Câncer de Mama, que apresenta medidas preventivas e apresenta claramente como causas de aumento de câncer de mama, o aborto induzido, que está sublinhado, e o parto prematuro. Ambos procedimentos aumentam o número de câncer de mama. Será, senhor ministro, que não existe risco nenhum na mãe que é provocado o aborto? Será que não se está olhando apenas uma parte, esquecendo o resto? Então, qual é o risco materno? Sem dúvida, uma vez que raramente existe risco físico para a mãe levar avante uma gestação anencefálica, comparado com o risco da indução antecipada, existe um risco, sim. E esse risco é realmente a carga emocional. É terrível para a mãe saber que ela está com um neném anencefálico. E tudo que se tem falado aqui é pouco para a dor dessas mães que têm um neném anencefálico. É verdade. Mas veja, Freud já apontava, Freud
ficamos perplexos ao ver os inesperados resultados que podem suceder a um aborto artificial. Um Freud, ao fato de matar uma criança não nascida, mesmo a partir de uma decisão tomada sem remorso nem hesitação. Maria Tereza Maldonado, seu livro que eu tenho está na 7ª edição, referência para os obstetras, coloca claramente que quando existe o diagnóstico de malformação fetal, os problemas psicológicos de culpa, de identificação com o feto que está sendo gerado, sentimentos de regressão e fragilidade são potencializados e que é preciso tempo, condições para enfrentar o problema e elaborar o luto. Então, a interrupção da gravidez e depressão, o fato de saber que tem uma gestação anencefálica, realmente pode gerar uma depressão. Mas a interrupção da gravidez, ou a consciência de ter sido ela a abreviar o tempo de vida do filho, pode trazer maior sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ainda que inconsciente, tenderá a aumentar a angústia e a possibilidade de depressão. E uma coisa que é muito importante, o fato de estar gestando o filho anencefálico não é ele, não tem nenhuma química que provoque a depressão. O que causa a depressão é a dificuldade de enfrentar essa realidade. No momento em que se faz o aborto, se nega uma realidade que precisa ser digerida, assumida. Senhor ministro, como foi mesmo a pergunta que o senhor fez? O sofrimento purifica? Não, o sofrimento não purifica. O sofrimento faz crescer? Não, o sofrimento não faz crescer. Mas a atitude diante do sofrimento inevitável, que com certeza eu já tive na minha vida, o senhor deve ter tido, porque sofrimento inevitável é igual à vida, a atitude diante do sofrimento inevitável, esse sim, faz crescer. No inevitável, não é? Negar que existe o sofrimento inevitável é negar a vida. Consequência da negação da realidade. Tentar cortar o sofrimento sem uma confrontação existencial com essa realidade realmente pode gerar um vazio e debilita a pessoa para enfrentar futuras dificuldades. A ferida aberta não se cura. Então, no aspecto psicológico, não vai dar tempo, mas nós temos muito mais problemas de hospitalização, de necessidade de acompanhamento psiquiátrico, enquanto que, levando à gravidez de um neném anencefálico, é preciso apoio, acolhimento, permissão para viver o luto, e pela avaliação das mães, dos pais e familiares, é possível sair mais pessoa de um sofrimento enfrentado, com uma atitude do sofrimento inevitável. Aí pode-se dizer assim, tudo bem, como foi dito aqui, e se mesmo assim a mãe optar pelo aborto, será que aquelas que querem não devem optar pelo aborto? Eu pergunto, a mãe que não queria mais o neném e jogou na pampulha, ela podia jogar? Alguém que não quer mais o neném pode jogar pela janela? Alguém pode esquartejar sua criança porque não quer mais o neném? É terrível. É preciso apoio, acolhimento. Então, como realmente ajudar? No acolhimento e desenvolvendo a chamada resiliência, que é a capacidade de enfrentar a fatalidade que nos atinge, não que a gente procura. Então, por que aumentar os riscos da mãe se está tão claro que o aborto provocado, a antecipação do parto, prejudica mais a mãe? Eu gostaria de falar que é muito claro e tem sido declarado na imprensa que a discussão do feto anencefálico é apenas uma estratégia, como está escrito, eu posso entregar aos senhores ministros, uma estratégia para ampliar a discussão do aborto. Senhores, está sendo usada a dor da mãe, está sendo usada a possível depressão da mãe para discutir ampliar uma depressão, para discutir ampliar uma proposta de aborto generalizado? No final desse artigo se diz claramente,
Baseado nisso, os princípios éticos evocados para suportar o aborto seletivo no caso de feto anencefálico são também válidos para suportar outros casos e ampliar a discussão. E digo mais, é também um trabalho eugênico, sim. Claramente, que diagnosticado um caso de síndrome de Turner, está sublinhado, a família resolveu fazer o aborto. E o autor conclui, a dificuldade prende-se ao fato porque essas crianças não terem retardo mental e serem perfeitamente viáveis. Qual é a intenção dessa discussão? É chegar ao aborto, sim. É chegar ao controle de natalidade, sim. E, mais uma vez, as mulheres estão sendo usadas. E veja como termina. O diagnóstico pré-natal precoce tem grande contribuição para facilitar a decisão dos pais em abortar uma criança perfeitamente viável. E os outros países que aprovam e têm os nenéns anencefálicos podendo ser abortados? E o que nos importa os outros países? Eles estão com diminuição da natalidade, eles estão com problema de velhice, eles têm realmente o imperialismo cultural que propõe a liberação mundial do aborto até o ano de 2015. É isso que nós vamos sujeitar? A América Latina não tem nada a falar para o mundo todo? Será que todo o programa que vem desde 52, passando por todas as ONGs, passando pela ação internacional e proposta de modificar conceitos de direito? Portanto, o que está se propondo aqui, sem dúvida, é uma inovação da norma jurídica. Morte encefálica, antecipação de parto prematuro, terapêutica de parto, aborto terapêutico, não se aplicam nesse caso. Vamos lembrar que a mulher é sensível a qualquer atentado da vida que sai dela, mesmo que seja um filho imperfeito. E eu queria pedir, são 5 minutos para apresentar um filme. E quero dizer que as duas pessoas dos 2 primeiros filmes, procuraram espontaneamente. E perguntado se poderia ser apresentado aqui, eles pediram para ser. Outra mora em Cachoeira Paulista, lá para frente, não sei. Esta primeira é um casal simples. O segundo, que fez o aborto. O segundo é uma repórter. E os 2 se apresentaram e pediram para ser ouvidos. Meu nome é Silvânia. Na época eu tinha 26 anos, quando eu engravidei pela 4ª vez. E lá me encaminharam para o Hospital de Brasília. Fizeram outra ecografia e confirmaram que meu filho não ia nascer. Foi falado que 99% das crianças, no caso de anencefalia, não sobrevivia. Então, me sugeriu que eu abortasse, porque talvez por estar no 5º mês de gestação, eu poderia correr risco. Então, eu e meu esposo resolvemos aceitar a proposta do médico em tirar a criança. Nos encaminharam para o Ministério Público, fomos para teria que ser feito o aborto. Mostrou um álbum de fotografias de crianças néfilas. Realmente as fotos eram muito chocantes. E no momento assinamos os papéis e eles mesmos do Ministério Público encaminharam para o hospital. Foi então que começou o meu sofrimento. Lá no hospital, uma mãe chegou até mim e comentou o que tinha com meu feto, com minha criança, qual o problema dele. Me perguntou, você vai tirar? Eu falei assim, me perguntou quantos filhos eu tinha a mais. Eu falei assim, eu tenho 3. Ela falou pra mim, bom que você, graças a Deus, que você tem 3, né? 3 filhos, um não substitui o outro. Então eu passei 3 dias. Eu lembro até hoje, outras crianças nascendo lá, recebendo a vida, e eu estava me matando na minha vida. Ao nascer, eu senti mexendo, não quis ver.
Talvez porque eu me senti uma covarde, talvez eu me senti um monstro naquele momento. Não tive coragem de ver a crueldade que eu permiti que ele autorizei fazer comigo. Lembro dela gritando: tá vivo. Tá viva, a criança nasceu viva. Hoje eu sofro bastante, tenho problemas de depressão, luto com ela dias, todos os dias. Não sei qual o dia que eu vou levantar bem. E talvez 15 minutos é o máximo de sobrevivência para ele. Mas eu me pergunto, em 15 minutos, quantos eu te amo eu podia falar para esse meu filho? Podia dar um enterro digno. E após um ano, tivemos mais uma filha. E chegou um momento que casamos, há um ano, estamos lutando contra isso. Mas tem uma recaída das depressões dela, lutamos contra isso. Por isso estamos aqui dando esse depoimento para transmitir para outras pessoas para que não cometam o mesmo erro que nós cometemos. Vejam que ela falou assim: em 15 minutos, quantas vezes eu poderia falar para esta criança eu te amo? E ela disse para a gente, nós tivemos que cortar o filme para dar em 3 minutos, ela disse: 3 filhos, um substitui o outro? Não, nenhum substitui o outro. Eu tenho 10 dedos na mão, um não substitui o outro dedo, na linguagem dela, né? E esse é de 3 minutos. Me chamo Kellen Reis, tenho 24 anos, sou casada, estou grávida de 8 meses. Ao 5º mês de gestação, eu descobri que a minha filha, Maria Eduarda, que já tinha um nome, possuía anencefalia. No momento, com a chegada da notícia, claro que um abalo, você se sente impotente diante da situação. E o meu marido esteve presente no exame, esteve presente comigo nas consultas médicas. Eu procurei vários especialistas. 2 médicas me orientaram que eu poderia fazer o aborto, mas eu não quis. E eu acredito que eu não sou ninguém para decidir sobre a vida de outro ser humano, principalmente da minha filha. Eu optei por levar a gestação até o final. E quem acredita que eu sofro, que eu choro todos os dias, eu não sofro desta maneira. Eu preferi curtir cada momento da minha gestação, curtindo a minha gravidez, curtindo a minha filha, que mexe, que reage a estímulos, que me dá essa condição, e a minha força vem dela. E eu acredito que a mãe de um anencéfalo só sofre se ela quiser. E eu vou levar essa gravidez até o último minuto. Procurei saber se eu corria algum risco. Estou tendo orientação médica e psicológica. E para mim é uma gravidez normal. Para mim existe uma vida sim. Eu não me considero um caixão ambulante. Eu não me considero um caixão ambulante. Eu não acredito que minha filha esteja morta dentro de mim. E eu quero ser mãe hoje. O que eu puder fazer para minha filha hoje, eu vou fazer. E eu acredito que é dessa maneira que toda mãe poderia fazer, e é contribuir com a vida do seu filho. Porque se ela viver até o 9º mês, se ela sobreviver ao parto por alguns segundos, por algumas horas que seja, ou por 1 ou 2 dias, como já aconteceu em alguns casos, a minha parte eu fiz como mãe. Eu consegui ser mãe da Maria Eduarda até o momento que ela aguentou viver. E não que eu decidi que ela vivesse. Porque eu acho que eu não tenho esse direito nenhum de decidir sobre a vida de outro ser humano, que não a minha. Essa é a minha primeira filha. Eu tenho certeza que eu vou engravidar de novo, que eu vou ser mãe de novo. Mas eu não vou ter a Maria Eduarda de novo. Então, hoje, eu quero ser mãe da Maria Eduarda. É possível, mais possível que uma mãe que faça aborto sinta remorso e arrependimento. Mas a mãe que leva uma gravidez até o fim, ou até a morte espontânea,
ela não vai ter remorso de ter feito o que pôde, enquanto pôde. E terminando, não tem nem um minuto. Eu penso que se interromper uma gravidez assim, matar o seu filho, vai sofrer muito mais. Ao invés de comprar um berço, vai comprar um caixãozinho. Isso aí não interessa, seja o tempo que for, seja o tanto de tempo, seja 1 minuto, 2, 3 minutos, não interessa. E o que a senhora sente hoje da ausência da Marcela? Sinto saudades. Saudades sim, tristeza não. Sinto, assim, o dever cumprido. Muito obrigada.